Ok, então vamos lá. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Deva Vipagine Vyomavada Vyaptadhyaya Dakshinamurtya Namaha Avavedanta Siddhanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paranamandam Satguru Pranatosh Mahal Shanti 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 Om. Isso aí, Alex. Obrigado, Wanda. Bom, a gente parou, quer dizer, desculpem, boa noite, pessoal. Da última vez, a gente ia começar o capítulo 3 e paramos, porque teve aquela questão, né, com o fato de as figuras não estarem elucidadas aqui nesse texto. Então, o que acabou sendo feito? O Fábio, ele pegou as duas primeiras figuras, com a explicação da versão anterior desse texto, que era uma boneca, um piloto, e ele baixou ali no grupo para as pessoas poderem ver, e o professor Arlindo comentou isso no sábado passado. Aí eu fiquei de baixar mais duas figuras seguintes, ainda não fiz, mas pode estar certo, Fábio, que você não está sozinho nessa empreitada, eu vou fazer as duas figuras. E aí a gente vai alternando. Até o sábado ou domingo elas já estão encaminhadas. Tranquilo, sem pressa. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler, e se for o caso aí, se a voz cansar tudo, ou uma outra pessoa se prontificar a ler também, é bem válido também. A Wanda tinha até falado nisso, dela ler também. Mas vamos lá, eu começo. Vamos ver até onde eu vou com essa leitura. Bom, capítulo 3, Criação. Este é um capítulo técnico. É muito importante, porque revela o processo sutil que cria o mundo e os seres humanos. Se você quer entender por que você experimenta o que experimenta com a ideia de ganhar poder sobre sua vida, você precisa desse conhecimento. A terminologia em sânscrito está inclusa após as definições em português. Este ensinamento é muito antigo, mas aparece mais recentemente no Panchadasi, que é um texto do século XIV, cuja fonte são os Upanishads. O Panchadasi está disponível no Shiny World como uma brochura intitulada Inquire into Existence, a luz do conhecimento. O Panchadasi é o que vai ser desenvolvido lá no seminário do Carnaval. O primeiro capítulo já foi traduzido, aí o segundo está prestes a acabar, é um texto bastante delicado, ele vai aprofundar muito isso aqui tudo. Bom, esses esquemas cosmogônicos, assim, eles têm o viés de observação deles, né? Então, eles são uma explicação, eles são um compêndio, eles são um modo de olhar algo que, a rigor, é inexplicável. Então, eu peço que as pessoas leem esses sistemas de criação, né, como o que são, um sistema explicativo, são textos técnicos, em última análise, né? Mais do que dizerem para a gente como é exatamente uma criação, o que seria impossível pela própria limitação de palavras, um texto desse, sobretudo, ele faz você olhar o mundo que você está vendo de um modo muito diferente do que você viu até agora. E mais do que isso, ele é um modo de você ver o mundo como algo meticulosamente organizado. Então, a gente poderia dizer que estamos diante de uma inteligência, mas eu acho que a inteligência é a palavra pouca para explicar isso. Então, a gente deixa o mundo com essa organização, esse mistério inteligente que ele é, e vamos procurar se abordar isso através de um capítulo técnico, que é o caso desse aqui, né? Então, vamos lá. Como é que ele começa isso, né?
Só um momentinho, deixa eu fechar a porta aqui. A existência-consciência existe anteriormente à criação. Por que o mundo evoluiu da existência-consciência? E por que não existem duas existências? O que nós experimentamos aqui sempre esteve aqui. O poder criativo na existência é chamado de Maya. Maya cria o mundo a partir da existência. Maya é a matéria primordial e a inteligência que forma o mundo. É mais grosseira que a existência, embora mais sutil que as formas que evoluem a partir dela. Maya é inerte e capaz de refletir a consciência. Quando ele fala que é inerte, ele está querendo dizer que Maya por si só não tem existência própria. A existência dela depende da existência da consciência. Maya é composta de 3 energias básicas, ou poderes: Sattva, Rajas e Tamas. Cada energia tem uma qualidade particular, ou guna. Essas energias são tudo, estão em tudo e criam tudo. Então, o que ele está indicando aqui? Nesse modelo cosmogônico, ele vai abordar através de 3 energias, né? Elas não apenas criam tudo, elas são tudo. E elas estão em tudo. Então, tudo que observamos aqui em Nitya, a gente vai poder reduzir para a nossa observação e para o nosso viés de enfoque a essas 3 energias. Então, sempre vamos partir dessas 3 energias. Normalmente, o criador e a substância da qual se criam objetos são diferentes. Um ceramista, por exemplo, é diferente da argila da qual o vaso é criado. Mas a existência é uma consciência não dual. Então, não há outra substância da qual o Maya possa criar que não seja a própria consciência. Assim, a consciência molda a criação a partir de si mesma, tal como uma aranha gera sua teia a partir de seu próprio corpo. Aí tem aqui a figurinha da aranha. Portanto, veja, né, que sem aranha não tem teia, mas a aranha passa muito tempo sem a teia, se for o caso. Portanto, a substância deixa eu ver, eu pulei aqui o texto. O que está escrito aqui? Portanto, a substância... Substância de todos os objetos é a consciência. Aí vai para a página seguinte, depois daquela imagem grande. Ué, perdi isso. Página 21. Eu perdi isso aqui. Ah, É, tá. É porque ele colocou junto com a figura, aí ficou engraçado, parece que o texto faz parte da figura. Portanto, a substância de todos os objetos é a consciência. A gente passa essa figura que o Fábio colocou, né, Fábio? Foi essa que você colocou no grupo? Não, essa ainda não vai. Essa é uma das que tá para você fazer aí. Pegar aqueles comentários do James e ordenar. Tá. Foi a última do capítulo 2 que foi recentemente publicada hoje, né? Ah, sim. Tá, perfeito. Os Tanmatras. Então, vamos... Aí, a gente foi até os Tanmatras. Então, vamos continuar aqui. Para se projetar algo, são requeridos inteligência e ideias. Pela mesma razão que a matéria é consciência transformada por Maya, a inteligência e conhecimento também são consciência. Não há outra opção. A mente da aranha cria teia, e a aranha tem o poder de transformar-se em sua própria teia sem jamais deixar de ser uma aranha. A consciência, sem passar por qualquer mudança, vai aparecer como este mundo quando é acionado o poder de Maya. Ou seja, Maya é um poder inerente ao ser. É um misterioso poder inerente ao ser, que uma vez colocado em atividade, sem alterar em nada a consciência, ele cria isso, que é uma projeção primária, que é o mundo que a gente vive, o cosmos. Aí ele começa, a consciência pura refletida. A criação ocorre em 3 etapas.
Durante o primeiro estágio, a consciência pura, refletida, de característica satívica, é dominante. É a consciência aparecendo como um conhecedor. Ela é onisciente e é o modelo das verdades, forças e leis eternas que estruturam a criação. Os 3 gunas, os 5 elementos, os seres vivos e o karma. É chamado Ishvara. Na terminologia religiosa, é Deus. Ishvara é consciência identificada com tudo. A consciência pura original não se identifica com nada. Vocês querem acrescentar algo, comentar algo sobre esse parágrafo aqui que foi lido? Alex. Oi. Na verdade, não é esse. É deixa eu abrir aqui o vídeo. Sobre Maya, que é um poder na consciência. Será que dá para a gente dizer que Maya é uma forma de projeção da consciência, onde essa própria consciência vela-se a si mesma nas formas projetadas por ela? Do ponto de vista da consciência, eu acho bem razoável isso. A consciência mais Maya gera uma consciência identificada com tudo, que é o cosmos. Posso fazer uma parte, então? Pode, claro. Sobre o mesmo ponto. Quando você falou ali da aranha, então nessa analogia da aranha, Alex, você falou assim, que a teia eventualmente pode não estar existente e a aranha vai viver sem a teia, né? Uhum. Porque a aranha, ela é a causa inteligente dessa criação. Então, do mesmo modo, a gente pode falar que esse poder de projeção, que se torna um poder de aparente ocultação daquilo que simplesmente é esse poder que está na aranha, né? Vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, a aranha é independente, inclusive, dessa inteligência, né? Então, a aranha é tanto a causa inteligente quanto a causa material. Esse poder de projetar a teia é o poder de Maya. Mas a consciência em si, ela não é que a consciência projeta, é que a consciência ela é tudo que é existência, como está falando no texto ali mais acima. Uhum. Então a existência permeia tudo, sem que nada faça, porque ela pervade tudo, ela pervade também esse aspecto que é inerente à consciência, mas que ao mesmo tempo tem características que não são tal como a da consciência, né? Que é esse poder de projetar a criação e ao mesmo tempo aparentemente ocultar a consciência. Tá. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quer dizer, Ishvara não é mais do que a força das leis eternas que estruturam a criação, os 3 gunas, os 5 elementos, os seres vivos e o karma. Isto é que é Ishvara. Isso. Ishvara é um robozão impessoal. E nós somos robozinhos que achamos que somos pessoas. Seria uma analogia dessa. Não, quer dizer, não é bem só isto, também está a consciência. Também está a consciência pelo menos dá-me a impressão que existe alguma consciência em Ishvara, ou não existe consciência nenhuma. Essa frase onde está, Carlos? Eu me perdi um pouco. É no primeiro parágrafo. A consciência pura, refletida? A consciência, ela existe em qualquer coisa. A consciência é existência, ser. Você não consegue separar esses aspectos de consciência e existência. Então, Ishvara tem a consciência, que é a mesma consciência que tem você, né? Que tem um objeto, que tem tudo. Só que Jivas, Ishvara e o mundo, Jagat, eles estão em formas de manifestação diferentes, com atribuições diferentes. Né? O Jiva não é Ishvara, porque Ishvara está identificado com tudo, inclusive conosco. Tem uma diferença, a gente pode dizer uma diferença de hierarquia. Né? Quem sabe de todas essas identificações de Ishvara é o próprio Ishvara. Nós só sabemos da identificação de Ishvara com isso, chamado o corpo sutil, né? Que aí acaba virando o Jiva.
Então, nós somos Ishvara também, né? Mas o que nos torna em comum com Ishvara, em última instância, é a existência consciente. Tem que olhar isso dos dois pontos, né? Do ponto de Nitya e de Satya. Cada ponto vai te dar uma resposta diferente. Eu acho que essa frase que Ishvara é identificada com tudo, né? Perdão, Alex, você quer prosseguir o que você estava falando? Não. Eu te interrompi. Ishvara é consciência identificada com tudo. Que aí que parece que o Carlos gerou um estranhamento a esse ponto, né, Carlos? Ishvara é consciência identificada com tudo. Porque... Desde que existe a consciência, eu percebo agora, como está escrita, dá a impressão que se resume a forças e leis eternas que estruturam a criação das grunas, os 5 elementos, os seres vivos e o karma. Portanto, dá a impressão que só isto é que é o Ishvara, mas esse é o ponto, né? É a consciência aparecendo como um conhecedor. Esse é o ponto. Quando Ishvara, a consciência pervade esse poder de Maya, o que é projetado também é toda essa manifestação regida por uma série de leis inteligentes. Isso é Ishvara, né? Essas leis inteligentes, elas estão sustentando tudo, elas regem tudo. Por isso que a consciência é identificada com tudo. Assim faz mais sentido. Portanto, eu acho que não está muito bem uma frase que gera dúvida, né? Mas com a explicação do Alex e isso eu também já dei para perceber. Aliás, era a questão mais atrás. Portanto, olha, talvez no texto, aparecendo como conhecedor devia vir um fim visto, não no começo. Não sei, pronto, não interessa. Está percebido? Carlos, no decorrer desse texto, você vai encontrar muitas construções que são dúbias. E elas realmente vão parecer para você um paradoxo, tá? Porque elas, no fundo, vão apresentar entradas de vista de dois pontos diferentes. Mas veja que o paradoxo está ocorrendo só no modo da gente tentar entender. Muitas vezes a gente vê uma frase dessa e o entendimento dela vai vir bem depois. É um corpo inteiriço de conhecimento. A frase inicial, né, Ishvara é consciência identificada com tudo. Tem uma fórmula básica que você pode usar, que talvez ajude a todos nós, né, que fica essa sugestão. Consciência associada com corpo sutil, ela dá o jiva na manifestação. Consciência associada com o Maya dá Ishvara. Ishvara e o jiva, muito embora ele seja consciência associado com uma sobreposição, que é um upadi, você associa algo que parece que é, mas não é, e dá outro efeito, eles são diferentes na manifestação. Embora, a nível de sati, eles são os mesmos, eles são existência-consciência. Essa forma pode ajudar muito as pessoas, né? Então, consciência mais o corpo sutil é igual a jiva. Consciência mais Maya é igual a Ishvara. O que é Maya? Maya está definido aqui, olha. Quando a consciência se associa com Maya, olha o que ela gera aqui. Ela gera onisciência. Por quê? Porque para você ser onisciente das coisas, as coisas têm que estar existindo. Então, quando a consciência se associa com Maya e dá Ishvara, o que acontece? Ela inicialmente ocorre como um conhecedor amplo, límpido. Só há conhecimento. É onisciente e é um modelo de verdades. Modelo substitui a palavra de modelo por arquétipos, forças e leis eternas que estruturam a criação. Os 3 gunas, 5 elementos, os seres vivos e o karma. É isso que é chamado de Ishvara. Eu vi uma pergunta aqui do Ricardo dizendo que então Ishvara não é uma entidade, é um processo. É mais interessante olhar como um processo do que como uma entidade. Se você vai olhar Ishvara como uma entidade, você vai acabar tomando Ishvara como um jiva gigante, um jiva cósmico.
o que não estaria mais longe da verdade, tá? Porque são muito diferentes. Ishvara não tem karma, Ishvara não tem karma bom, não tem karma ruim, né? Isso se aplica aos jivas humanos. Isso ficou mais claro para você, Carlos? Sim, ficou. Eu só me parece que realmente a frase é a consciência aparecendo como um conhecedor deveria vir no fim destas, devia vir a seguir à palavra karma. Portanto, eu acho que a construção, quer dizer, mas isto é a minha maneira de ver, eu acho que a construção em português não está fácil de perceber, mas já percebi, pronto. Alex, fala, Wanda. Será que se a gente falar assim, consciência associada com os objetos é igual Ishvara? Porque consciência associada com os objetos é Jagata, né? É o universo. Não sei. Não, consciência associada com Maya. A equação é assim, consciência mais Maya é igual a Ishvara. Consciência mais o corpo sutil é o Jiva. E quando a consciência se associa a Maya, o que aparece para os Jivas é Jagata. Tudo isso diz respeito ao Jiva. É tudo voltado para o Jiva. Todas essas questões são totalmente pertinentes apenas ao Jiva. Tá? Entendi. Uhum. Você sempre tem que olhar do ponto de vista do Jiva. Esse ensinamento é um ensinamento destinado ao Jiva. Eu acho que a palavra que confunde aqui é justamente essa identificada, né? Eu acho que isso que está meio... Exato. Se fosse assim, Ishvara é consciência manifesta em tudo, talvez ficasse... Não sei. Tem dois aspectos aí nessa história, pegando a pergunta do Ricardo também. Então, Ishvara não é uma entidade, sim um processo. Então, como o Alex falou, é mais interessante a gente olhar como essa inteligência que autorregula com um conjunto de leis, autorregula toda essa criação. Por outro lado, há uma reverência ao que é Ishvara, né? Até se fala o Lorde, né? Porque ele é não uma entidade tal como a gente entende que possa ser uma entidade, que um controlador ali, como um super jiva, como o Alex colocou. Porque ele não é esse controlador no sentido de que ele é livre de todos os karmas eles se referem aos jivas, mas por outro lado é isso, eu vi uma frase do Dayananda esses dias que ele fala assim, Ishvara deve ser de alguma forma uma entidade. Ele fala assim, num primeiro momento, Ishvara não é uma questão de fé, mas é para ser compreendido. E até compartilhei essa citação no grupo. Mas por outro lado ele fala, mas deve ser de alguma forma uma entidade, porque se a consciência está pervadindo todos os aspectos dessa manifestação, então Ishvara é o all-knower, como o Nagar fala, né? Ele é aquele que conhece tudo, mas é uma entidade que está simplesmente agindo como um facilitador dos nossos karmas. Ele entrega, né, todos os nossos karmas e os resultados das nossas ações, todas as circunstâncias. Então ele é um deliverer. Pois é, assim, quer dizer, pensando que é uma entidade dessa maneira como fala, faz mais sentido, porque de outra maneira dá a impressão que isso é só uma questão material. Não passa de juntar umas leis, umas coisas e tal, e depois pronto. Eu acho que faz mais sentido dizer, não sei se é correto ou não, mas dizer que é uma entidade facilitadora dos karmas que nós temos, pronto. Olha, Carlos, como é que você veria se eu dissesse que é um processo autointeligente, em dinâmica eterna, ininterrupta, e que só existe ele em termos assim de resultado manifesto, embora ele não esteja manifesto na manifestação. Ele é um conjunto é um modelo onisciente, é puro conhecimento. Seria uma espécie de processo, de entidade, de desenrolar, de vivência, de existência,
Isto é entidade. Puramente de conhecimento puro. O problema da gente falar entidade é um problema muito comum nesses textos. A gente se chama de antropomorfização, que é quando você sai da sua posição onde você se vê como uma entidade e você projeta essa ideia de entidade em um outro plano. Então, você pode enxergar Ishvara como uma entidade, mas não como você se enxerga como entidade, compreende? Pois, existe essa sempre ideia da gente pôr essa identidade fora da gente e tomar conta da gente, que é a ideia da religião católica. Temos lá o Deus, lá, e depois nós somos os outros que andamos cá em baixo. Portanto, realmente faz a ideia de identidade corre-se o perigo de se pôr... É aquilo que a gente chama de Deus, mas esse Deus não é separado da criação, pegando até o ponto que o Ricardo escreveu agora. Se fosse uma entidade nesse sentido de que é o Criador e nós as criaturas. Não, Ishvara é tudo isso, é aquilo que, né, está aqui, é a totalidade, são as leis que regem todo, que sustentam, que transformam e que reciclam toda essa manifestação. Isso. Ok. Com o passar do tempo, o Ishvara vai ficando mais claro. Entendeu? Você pode olhar como uma entidade, mas não como você olha você como entidade. Tem um outro aspecto que é legal a gente observar, Alex, falando dessa questão das entidades, né? Quando a mente humana tem essa tendência de criar seres supremos, né? Que estão ali controlando e tal. Por mais que seja desconhecido para a maioria de nós, né, ocidentais, a gente tem uma dificuldade de entender o simbolismo todo dessa mitologia hindu, vamos dizer assim, mas tem aquele filme maravilhoso do James, que até foi recomendado no grupo um tempo atrás, o Símbolos do Eu, Símbolos do Ser, eu acho, Symbols of the Self é o nome do filme, que é o James andando ali em Tiru e apresentando esses simbolismos todos, né? Então, são vistos como símbolos, né? Então, é para olhar para o mesmo através de diferentes arquétipos, né? Agora, por que isso ocorre? Por que esse sistema ele apresenta tantas visões diferentes para você olhar para o mesmo ponto? Tem alguns aspectos sobre isso, né? Você sabe por quê? Porque a configuração que a gente tem, ela é muito variada. Você Exato. tem uma configuração, eu tenho outro. Alguns começam a ver através dos objetos, outros através de si, outros através de deidades. Perfeito. É por isso que esse sistema trabalha assim. Então, é como se o Jiva ele tivesse um leque de configurações gigante. Uhum. E essa cultura, ela desenvolveu, com o passar do tempo, entradas em todos os níveis possíveis. Exato. É isso que ela está fazendo. Então, quando você tem muitas deidades, né, cada deidade vai estar adequada a um perfil de um Jiva. Exato. Essa deidade do Jiva, inclusive, pode mudar. À medida que ele vai orando por uma identidade, vai se identificando com essa deidade, ele pode até virar devoto de outra. O maior mérito que eu vejo em todo esse ensino que a gente tem é que ele alcança o indivíduo onde ele está, porque ele é um ensino voltado sempre para o Jiva. Dependendo de como o Jiva está vendo a coisa, ele vai apresentar algum ponto aqui que vai ser o anzol por onde vai pegar o estudioso. É isso que eu tenho notado ao longo dos anos, é isso. Então você vê desconstruções e abordagens várias. É por isso que é difícil você chegar e você explicar tudo conjuntamente. O que é Ishvara? O que é Jagat? Como é que é a consciência? Você está lidando com duas ordens de realidade que os Jivas olham de infinitos ângulos. Não é assim? Isso que acontece também é que a mente humana tem a dificuldade de entender o que é essa totalidade, né? E aí existe esse aspecto também de uma expansão mental que é necessária, né, para a gente compreender isso. Então, essas divindades, elas são usadas como um símbolo, né, para você ter como símbolo de Ishvara nas suas exercícios, as suas sadhanas e tal, é o Ishtadeva, essa entidade de sua preferência. Na mitologia
na cultura védica existe até uma coisa assim de você ir no astrólogo lá da astrologia védica para você descobrir qual é o seu Ishtadeva, que é a entidade a qual você vai ser devotado e tal. Uhum. E a ideia é que tem um arquétipo para cada tipo de configuração humana mesmo, como você está falando. É isso mesmo. A nossa relação com as duas realidades, portanto, com a realidade mesmo e com a nossa pseudo-realidade, é essas duas coisas que me fazem, não estou a dizer que me faz a mim, mas que no geral nos cria alguma confusão, porque existem duas realidades e a gente está habituado a que a realidade é isto e não outra coisa. Eu acho que o Vedanta é um bocadinho complicado para as pessoas se não estudarem, portanto, se não houver realmente alguém que explique, como vocês e o professor, não é uma coisa fácil de se entender, só pegar nos apontamentos e vamos ler. Não é? Meninos, eu confesso que assim, essa parte de Ishvara é bem difícil para mim. Para mim também. Tem uma relação com a questão, né, daquela imagem da entidade anterior. Então, para mim é muito mais fácil ouvir me expressar com o Ishvara como essa inteligência, né, do que até quando o professor fala sobre o Lorde, para mim isso eu sempre substituo por inteligência, ainda tenho algo para tratar disso, sabe? Uma vassana para tratar disso. Daquela entidade, né? E de Ishvara mesmo como essa inteligência. Então, eu acho que cada vez que a gente lê, a gente vai vendo caminhos também aí para ressignificar, né? Talvez uma cultura que a gente tenha desse Ishvara nessa terminologia religiosa sendo similar a Deus, ter um novo formato, né? Eu outro dia quase mando para o professor Arlindo para ele me falar mais de Ishvara, porque Lorde para mim ficava muito difícil, sabe? Então, não sei se vocês têm alguma dica aí de como faz essa transição. O que acontece que a gente está acostumado é com a ideia de um Deus criador. Mas Ishvara, ele é o engendrador disso, desse universo, e ele é o próprio universo, engendrado por ele mesmo. Então, você está olhando você é Ishvara, as paredes atrás de você também. Entendeu? Ele é o próprio princípio da criação e a criação em si é em funcionamento. Não é um problema que seja visto assim como essa inteligência, porque é isso, a visão da entidade para simbolizar Ishvara é para aqueles que têm essa dificuldade. Uhum. E a ideia é que você adote essa ideia do Ishtadeva, a entidade da sua preferência, para qual você vai lá. A gente tem ali no Essência da Iluminação um capítulo que o James fala, né, sobre adotar o símbolo e tal, mas a ideia é que seja até o ponto que você não precisa mais disso, porque essa reverência a Ishvara através de um símbolo começa a permear todo o seu cotidiano, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, se você já pode ver Ishvara como essa inteligência que está regendo tudo, ótimo. E a ideia é que, no final das contas, você possa, tendo uma clareza sobre Ishvara, meditar com mais firmeza sobre o que é além de Ishvara, o Nirguna Upasana, né? A meditação na não-dualidade em si, né? Então, é um método mesmo, né? A gente vai galgando a capacidade de assimilar esses diferentes aspectos da totalidade até a compreensão do que é a realidade não dual. Pois eu sou adepto do...
Não percebi. Terminou? Não, eu ia dizer, eu sou adepto do ditado: a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Eu muitas vezes eu vou de carro, a um lado qualquer, porque é mais fácil, porque estou sozinho dentro do carro normalmente, do que na rua. E vou pensar, eu não sou eu sou isto tudo. E tanta vez vou pensar e dizer que um dia vai acabar por ficar mesmo. Espero eu. Isso aí que você está fazendo tem até um nome aí em Vedanta. É isso aí mesmo, concordo totalmente com você, Carlos. É isso mesmo. Tem até um nome. Como é que é o nome disso em Vedanta? Que o cara, mesmo sem estar vendo assim, ele repete essas verdades. E é certo também, né? Porque ele está falando uma coisa certa. Quando se faz a meditação sobre Ishvara, são as Vishvarupas, você pensar nessa criação, na totalidade dela. Quando você medita sobre o não dual, você faz as afirmações que são os Mahavakyas, né? Aham Brahmasmi, Tatvamasi. Então, são meditações que a gente vai mesmo... É legal ficar na repetição, manter isso em mente no cotidiano, enquanto a gente está fazendo as nossas coisas, porque isso aumenta a nossa possibilidade de assimilação. James fala, você finge ser até ser. E teve um satsang dele que eu li, mas eu não vou lembrar o nome, mas que ele falava que Ishvara é o criador e a criação, porque o artista não está separado da obra, uma coisa mais ou menos assim. E aí acho que a gente já se delongou demais nisso, né, Alex? Podíamos caminhar. Então vamos lá. Com o tempo, Ishvara vai ficar bem claro. Mas só queria falar uma coisa rápida com as pessoas. Olha, Vedanta não é um fim em si, tá? Vedanta é um meio. Então, vamos continuar. 2. A consciência refletida, o espelho embaçado. No segundo estágio, Sattva recua. E vejam que, enquanto ele está falando isso aqui, ainda não teve a manifestação do mundo, tá? Não é? Ele não falou aqui em mundo. Ele está falando bem do começo mesmo. Primeiro, você tem um espelho perfeito do que seria a consciência, que é esse espelho satívico total de conhecimento chamado Ishvara. Aí agora ele vai começar a explicar como é que a criação começa a se tornar possível. E a palavra melhor para isso não é criação, é manifestação, embora muitas vezes use as duas aqui. Consciência refletida, o espelho embaçado. No segundo estágio, Sattva recua e Rajas macrocósmicos domina. Durante essa etapa, Rajas, que é uma força de projeção, e Tamas, o poder de ocultador, embaçam o puro espelho material. Rajas, o Big Bang, causa a vidia, a auto-ignorância, e então despedaça o espelho da consciência material em inumeráveis fragmentos e os espalha por toda a criação. Esses fragmentos refletem a consciência na forma de seres vivos infinitamente diversos. Quando você vê um ser vivo, o que você vê é consciência refletida e um corpo material. Como resultado da ação de Rajas, a consciência ilimitada aparece como uma entidade refletida, limitada. É chamado Prajna Jiva, o indivíduo eterno. Este Jiva identifica-se com o aparelho refletor, o seu corpo sutil, que é feito de sattva. E isso explica a crença de que ele é um ser consciente por si mesmo, ao passo que a consciência de que ele usufrui, na verdade, pertence à consciência pura original. Aqui que é o truque, né? Esse grande Jiva, ele está identificado com o corpo, com o aparelho refletor dele. Esse aparelho refletor, o que é aparelho refletor? É um aparelho que é animado pela própria consciência. A consciência bate ali e esse aparelho começa a desempenhar as funções que estão desenhadas nos arquétipos lá de cima, nos arquétipos satívicos. Quando isso ocorre, isso
acaba se tomando por uma entidade e começa a achar que é um ser consciente por si mesmo. E ele, nesse momento, não fica claro para ele de que a consciência de que ele usufrui é, na verdade, a consciência pura original. Por isso que não tem diferença. E quando você diz o reflexo da consciência no corpo sutil é a própria consciência original, né? É a própria consciência. E esse reconhecimento ocorre no intelecto. O intelecto é que uma hora ele se toca disso, que aquilo que ele está vendo, que a consciência, é meramente um reflexo. A pequena consciência dele é um reflexo que vem, né, cuja fonte vem da consciência original. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, talvez eu lembre. O Jiva, ele é multifacetado e complexo, devido às muitas combinações possíveis de sattva, rajas, tamas e os 5 envoltórios, que têm muitas partes. Porque sattva está contaminado com rajas, o conhecimento do Jiva fica misturado com ignorância. Jivas são repletos de equívocos e não podem ser separados do aparato refletor, que é o corpo sutil. A ignorância, a vidia, é o corpo causal. O corpo causal esconde a consciência dos jivas. É um problema para jivas isso. Tão somente para os jivas humanos. E faz com que eles se sintam incompletos. Ao mesmo tempo, projeta objetos atraentes que os jivas acreditam poder completá-los. Agora, realmente, viu, Fábio, o Wanda e todo mundo, eu estou vendo que uma ausência de explicação nesse livro compromete muito esse texto, viu? Das figuras, né? Até a compreensão do texto, porque aquele protótipo que a gente traduziu inicialmente, ele tinha essas explicações todas, né? Sim. O Naga, ele está pensando em tomar alguns momentos do sábado para ir se debruçando sobre essas figuras, mas a gente pode conversar com ele também, Alex, de eventualmente a gente passar alguns dos encontros que você está conduzindo, a gente organizar como uma passagem de slides, assim, as diferentes figuras abordadas até aqui, entendeu? Uhum. É uma boa ideia. Eu acho que taparia bem, porque é uma diferença muito grande. Quando eu li isso, eu traduzi lá do começo, o texto original era um outro tipo de cobertura. Eu não sei porque o James tirou essa explicação do texto. Pois é. Vamos lá. A consciência não refletida, tamas predominante, é o buraco negro. Ou seja, sob a égide de tamas, a consciência fica completamente velada. Nesse estágio, Maya fabrica matéria a partir de tamas. Se fabricasse matéria de sattva, nós veríamos consciência refletida em objetos materiais. Mas a matéria absorve, em vez de refletir, a consciência. É um buraco negro. A matéria é uma substância eterna, mas evolui. A evolução da matéria. Os 5 elementos sutis, espaço, ar, fogo, água e terra... Oi. Antes de você caminhar aí, eu queria voltar nesse item 2, consciência refletida, para ver se eu entendi aqui esse segundo parágrafo. Vou ler, tá? Como resultado da ação de rajas, a consciência limitada aparece como uma entidade refletida, limitada. É chamado de Prajna Jiva, o indivíduo eterno. Esse identifica-se com o aparato refletor, seu corpo sutil, que é feito de sattva, o que explica a crença de que ele é um ser consciente por si mesmo. 2 coisas que eu não entendi muito bem aqui. A consciência limitada aparece como uma entidade refletida limitada. Eu não entendi por que uma entidade refletida limitada, se ainda aqui, não sei, parece que não tem um eu, uma personalidade ainda, não sei, porque fala, é chamado de Prajna Jiva, o indivíduo eterno. Aí esse Jiva identifica-se com o aparato refletor, seu corpo sutil, que é feito de sattva.
o que explica a crença de que ele é um ser consciente por si mesmo. Então, é como se ele se percebesse consciente a partir de Sattva, e não porque ele é consciência refletida, que está se confundindo com os objetos que aparecem nele, sabe? Não sei se você entendeu minha dúvida. No primeiro caso é por causa de jarras. Por causa de jarras, quando aparece, pelo menos o que dá a impressão, aparece como uma entidade refletida e limitada devido à ação de rajas. O reflexo da consciência no corpo sutil é responsável pelo entendimento eu sou, a sensação eu sou. Isso não necessariamente vai se identificar com a estrutura corpo-mente, mas isso acaba ocorrendo. Isso acaba ocorrendo em geral, tá? Mas aquela sensação eu sou o quê? Eu existo. Mas como o indivíduo ele está lá acoplado ali com o corpo e mente, ele acaba se identificando com isso. Mas esse reflexo ele é inicialmente responsável pela sensação de existência. Simplesmente existir. Ah, ficou claro, Alex. Agora entendi. É depois que essa identificação com esse complexo corpo-mente vai ocorrendo. Agora ocorre essa identificação que é o grande mistério mesmo. Que isso incida no corpo sutil e dê a impressão eu existo, tudo bem. Agora, depois que isso ocorra, que você identificar isso com o corpo e mente, isso é um grande mistério mesmo. Não tem como. Tanto que isso pode ser revertido, né? Você pode entender eu sou realmente como o próprio reflexo da consciência no corpo sutil. Então, você acabaria entendendo que só tem um jiva. Quem é o jiva? É esse eu que diz eu sou, aparecendo numa miríade de configurações de corpos sutis. Sim. Ficou mais fácil? Ficou claro. Agora eu entendi. Né? Porque aí, tanto que quando a coisa fica clara para a gente não toma a personalidade nossa em conta desse jeito. A gente entende que a gente está falando de um único jiva mesmo. Né? Você não se entende como existindo por si só. Isso fica claro. Ao passo que antes você se entendia como existindo por si só. Né? Assim, antes de qualquer condicionamento, né, ou de qualquer construção identitária, esse sentimento eu sou, eu existo, tem que estar presente, né? E ele vem junto. Uhum. Eu sou e eu existo são inseparáveis. Você sabe que existe e você sabe disso. Que você sabe que existe. Entende? Você só toma ciência da sua existência porque você sabe que ela existe. E você sabe disso. Você está ciente disso. O problema é o passo seguinte, é quando você se identifica com o meio refletor, né? Então você se toma por um corpo sutil. Daí para se tomar por um corpo, já tendo se tomado por um corpo sutil, é uma coisa automática. Esse Pranya Jiva, ele é como uma base do ser para que a gente experiencie, né? Então, assim, o Jiva, ele tem como base o ser que ele mas ele está com essa base servindo como plataforma para a experiência de toda a projeção da manifestação. Uhum. Com isso, já surge alguma identificação que está ali nesse âmbito limitado, porque a consciência em si ela não é uma testemunha dessa projeção de Maya, né? Ela é não limitada a Maya. É isso mesmo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque esse começo aqui ele é confuso mesmo. O Alex, tudo bom? Oi, Felipe. Beleza? Joia. Essa definição do eterno Jiva, se desse para explicar um pouco mais, eu não conhecia ela. Seria quando a gente tem a compreensão do eu sou, eu existo, seria o Jiva comum a todos nós? Seria isso? Olha, cara, eu não sei se daria para aplicar isso no Vedanta, não. Você sabe? Alguém sabe disso? Como é que a gente aplicaria isso no Vedanta?
O Prajna Jiva, ele está situado no corpo causal. A ideia do Jiva eterno é porque Maya é eterno. Isso. Então, como a projeção de toda essa manifestação, ela é simultânea, ela também demanda para que ela seja experienciada os Jivas. Então, o Jiva é eterno porque Maya é eterno. E o Jiva, ele tem um programa básico, né? Ele tem... O que é o Jiva? O Jiva é a pessoa comum, como é usado no título do capítulo que fala sobre no Essência da Iluminação. Especificamente os Jivas humanos que têm o corpo sutil que sai de uma mera programação que é só de percepção dos estímulos no meio e resposta, para ter, junto com essa faculdade Manas, né, que é a mente integrando as experiências, tem também o intelecto, praticando discernimento sobre esse conteúdo na mente, e o ego, que está se apropriando, né, da consciência. Então, como tem um intelecto, o ego é como se fosse uma extensão do intelecto, porque o intelecto está praticando discernimento, então surge ali o senso de livre-arbítrio, e o ego diz, bom, sou eu que decido, eu que faço, né? Ele se apropria, ele se denomina o autor. Então, essa configuração básica é o Jiva eterno. Isso é o Jiva eterno, porque Maya é eterno. Então, vai sempre existir na criação de Maya o Jiva. Ok, bacana. Só mais uma coisa, Alex. Assim, esse Jiva identifica-se com o aparato refletor, seu corpo sutil, que é feito de Sati. Sati é conhecimento, é capacidade de conhecer, não é isso? Então, quando ele se identifica com essa capacidade conhecedora que existe ali no corpo sutil, ele aparece, então, como um conhecedor, uma testemunha. Seria isso? Eu não sei responder essa pergunta. Se ele se identificar com qualquer desses meios que estão refletindo, ele vai se identificar com alguma forma de ação. Ele vai achar ele que está conhecendo, não tem jeito. Ego, no fundo, é isso. É uma identificação com o corpo sutil que vai dizer eu sou. E aí depois já vem eu faço, eu concluo. A identificação com a matéria que leva a isso. A ciência de que se existe, que se sabe que existe, ela não leva necessariamente a você achar que você é o fazedor das coisas, né? E isso é onde todos nós fomos apanhados aqui, né? Agora, o Jiva eterno aí que o Fábio falou, eu sei muito pouco disso. Eu acho que é esse Jiva eterno que ele dá esse modelo onde essa possibilidade dos Jivas do Sansara ocorrerem, entendeu? Mas a identificação deles é diferente. O Jiva eterno ele está localizado no corpo causal. E os Jivas, como a gente conhece, os Sansaras, etc., eles estão identificados com o corpo sutil. O meio refletor é o corpo sutil. Né? No caso, o Jiva eterno é do não manifesto ainda, né? É do não manifesto. E a maior parte, e a parte que estaria capaz de conhecimento nisso é muito pequena, porque a porção satívica do corpo causal é muito pequena, né? A parte rajásica também. Então, seria uma coisa muito básica, né? Eu existo, eu sou, mas não teria nenhum dos desdobramentos que a gente tem com o uso de um corpo sutil, né? Onde aí você já teria várias outras funções. Eu creio que se aproximaria mais disso. E a função desse desdobramento é a reciclagem a transformação, né? A reciclagem de vassanas, a fábrica de vassanas e a constante reforçamento, esse mecanismo de que se reenforça, né? Eu não estou encontrando a palavra. Se reforça. É um mecanismo que se reforça. Se retroalimenta, né? Se retroalimenta, perfeito. É um sistema de retroalimentação.
Então, esse é o jiva, a função do jiva humano na criação, é essa, né? Ele também é um sustentador que está retroalimentando ali o corpo causal e fazendo a manifestação se sustentar também e se transformar, né? Esse também é um papel dos jivas. O Nagar teve falando sobre isso em algumas aulas do Gita. E eu ia falar também desse aspecto intelecto-ego. Também a gente pode pensar nisso assim, que dá para avaliar, né? Avaliar como algo que está inerente mesmo, porque se o intelecto está praticando discernimento e ele está, vamos dizer assim, deliberando para o ego, né? Então, é uma função do ego se assumir como autor, porque existe um intelecto que está praticando essa discriminação sobre todas as experiências. Então, é isso que torna possível. Então, assim, outra coisa que é importante a gente entender nisso é isso. A gente está agindo sempre condicionado, né? E esse condicionamento vem desse corpo causal macrocósmico. E isso que também possibilita que todo esse corpo de vássanas ele seja sempre retroalimentado e a manifestação esteja em constante transformação. Mas se o jiva eterno, a base do jiva eterno está no corpo causal, então não é porque Maya, então o jiva é eterno, não é porque Maya é eterno. Tudo que está no corpo causal existe como, vamos dizer assim, o programa básico de Maya. Essa linha de Maya já é o próprio corpo macrocósmico causal. Tudo já existe lá simultaneamente, toda a informação está lá. Né? Os rishis, eles diziam, os swamis atualmente, eles dizem que toda essa informação, por exemplo, do conhecimento das escrituras védicas revelados, estão em todos os tempos, porque isso parte de uma realidade que é atemporal, então isso tudo está em todos os tempos existindo como uma realidade não manifesta. Isso que é uma dificuldade também absurda para a nossa mente entender, né? Porque... Não, mas tem razão, Fábio. Eu estava a pensar mal, porque Maya é que criou tudo. Portanto, o corpo causal pertence a Maya, e não ao ser. Exato. O corpo causal está abaixo da linha de Maya ali no nosso. Eu estava a ver mal. Desculpe. Fábio, eu tô com uma dúvida aqui. O corpo causal, ele é o local onde esses equilíbrios kármicos são processados, é isso? Vamos dizer assim, hoje o Nagar estava até explicando de karma, né? Eu vi a publicação da Wanda lá, falando o Prarabdha Karma, é aquilo que está manifesto agora, né? Como as nossas circunstâncias atuais. Quando a gente fala do Sanchita Karma, é aquilo que está em suspenso. Então, tudo que está em suspenso na manifestação, que não está manifesto, né, no nosso tempo, no nosso momento, existe nesse campo causal macrocósmico como uma forma semente, né? Então, é por isso que eu estava dizendo que os jivas, a função dos jivas, especificamente dos jivas humanos, também é intrínseca para a sustentação de toda essa projeção da manifestação, porque a gente é responsável por estar produzindo e reciclando, né, todo esse corpo de vássanas. Essa capacidade, essa configuração nossa como jiva é que nos fez sair com essa condição intelectual, que nos fez sair de uma condição de homem das cavernas e a gente tem essa civilização moderna que a gente tem hoje e vai saber onde a gente vai chegar até talvez se autodestruir e causar um pralaya, porque não vai ter um jiva humano para experienciar e estar aqui se questionando sobre a própria existência e tal.
Então é isso, está tudo lá, no macrocósmico causal ainda não manifesto, né? Perfeito. Muito bom. É a próxima raça. Bom, vamos aqui. Página 25. A consciência não refletida. Então vamos lá. A gente estava aqui, a evolução da matéria. Os 5 elementos sutis, espaço, ar, fogo, água e terra, surgem da parte da matéria primordial na qual Tamos predomina. Essa matéria primordial é aquela lá, aquela que está no corpo causal ali. A matéria é inerte, não pode fazer nada, porque Rajas é suprimido. A matéria não pode pensar ou sentir, porque Sattva também é suprimido. E a matéria é destinada à nossa experiência. O mundo não é para a experiência de Ishvara, porque Ishvara não é um indivíduo com desejos e medos, que criam bom e mau karma. Ishvara não tem karma. Os 5 instrumentos de percepção, a audição, tato, visão, paladar e olfato, evoluíram de Sattva. Na porção tamásica dos 5 elementos sutis, surgiu o órgão da experiência interior. É o aparato refletor da consciência, mas não reflexo em si. Por quê? Porque o reflexo em si é a própria consciência, né? O reflexo é a consciência batendo aí nesses órgãos refletores. O órgão da experiência interior é chamado de corpo sutil, ou mente, ou instrumento primário, e é feito de muitas partes. Aqui ele está mostrando como é que é constituído a parte material desse órgão da experiência interior, né? Toda construção de matéria, em qualquer nível, a predominância dela sempre é essa força tamásica. Sempre ela. Então, você tem uma energia, uma força tamásica muito sutil, lidando com objetos muito sutis, que seriam o corpo sutil. Você tem forças tamásicas lidando com objetos grosseiros, densos. Sempre que você falar de constituição material, você está sempre falando densa ou sutil, você está falando dessa energia tamas. Agora aqui vem o que ele está dizendo, que eu acho que realmente é muito importante, né? Esse ensinamento não se destina a fixar em nossas mentes conceitos engenhosos acerca da estrutura precisa da criação, mas apenas apontar o fato de que a mesma se trata de um arranjo, de uma configuração. Os órgãos da percepção coletam informações do mundo material. Sattva se manifesta como 3 poderes no corpo sutil. Ele duvida, determina e age. Sua função de duvidar é chamada mente. As funções de determinação, de discriminar, analisar e investigar são chamadas de intelecto. O terceiro elemento do corpo sutil é o fazedor. É o poder em nós que causa ações. Seria o ego. Seria o ego, seria o tal do fazedor. O fazedor ele é uma ideia no corpo sutil. Ele é uma ideia de autoria. Então, o que é importante aqui? É como funciona. Os órgãos da percepção coletam informações do mundo material e essas informações vão ser avaliadas dentro do corpo sutil. Para isso, ele tem as seguintes funções. Ele tem a dúvida, a determinação e a ação. Para o Vedanta, para o modelo que a gente está estudando, o que a gente chama de mente é a função de duvidar. Então, para pessoas que vieram do apontar direto, a mente aqui tem uma função muito mais restrita, tá? É uma função de dúvida. As funções de determinação, discriminar, analisar e investigar são chamadas de intelecto. Então, para nós aqui nesse modelo, a coisa mais importante para a gente é o intelecto.
O terceiro elemento é o corpo sutil, que é o fazedor. É o desempenho desse terceiro elemento que vai estar sempre sob escrutínio do intelecto. Tá? O intelecto vai estar vendo isso que se chama do fazedor, daquele que acha que ele é o centro da atividade, é ele que tem pensamentos. É em cima das atividades desse fazedor que vai atuar o intelecto devidamente afiado por esse conhecimento. Os órgãos da ação evoluem de rajas de uma maneira telescópica, ou seja, elas vão do sutil ao denso. Então, a gente primeiro está sempre falando de um projeto que passa primeiro por um nível sutil, depois ele se densifica. É totalmente o contrário do que entende a nossa ciência, que atribui, inclusive, à consciência a existência de matéria. Então, primeiro a gente tem a fala, que é uma propriedade do elemento espaço. Depois as mãos, que vem do elemento ar. Os pés do elemento fogo. Os órgãos sexuais do elemento água. E o nariz do elemento terra. Os órgãos estão no corpo sutil. Seus instrumentos estão no corpo físico. Então, quando você vê isso, ele está dando um modelo de como cada órgão da ação está evoluindo. Ele está usando primeiro, nesse caso aqui, através da fala. Ele está vendo o seguinte, a fala é propriedade do elemento espaço, né? O elemento seguinte a ele, que é mais denso que o espaço, é o ar. Aí ele atribui a isso onde estão formadas as mãos. Mais denso do que ar é o fogo. Qual é a expressão, em termos de órgãos, do fogo? São os pés. E assim por diante, até a gente chegar ao elemento terra. Os órgãos estão no corpo sutil. Então, o órgão que está ligado ao som, ele não é a orelha, ele não é o aparato auditivo que fala a ciência. Isso é puramente um instrumento. Para o Vedanta, o órgão está no corpo sutil. A nossa ciência, ela troca as coisas. Ela atribui os órgãos ao corpo denso. Mas, para o Vedanta, os instrumentos os instrumentos dos órgãos sutis é que estão no corpo físico. Tá? Esse é um padrão que vocês podem usar em qualquer descrição de ação que a gente vai ver aqui à frente. É importante seguir esse modelo, porque se você não seguir esse modelo, você vai confundir atribuições, né? Aqui no Vedanta, as atribuições de cada compartimento do órgão sutil estão bem definidas. Alex. Oi. Pode falar, Wanda. Posso? Claro. Deixa eu falar, Fábio, depois você continua, porque eu quero voltar um pouquinho atrás. Ideia, fala baixo aí que eu tenho aula. Ó, aquele parágrafo lá, né, que a gente ficou discutindo. Deixa eu só retomar. A consciência limitada é uma humanidade refletida, limitada. É chamada prajnajiva. Espera aí. Isso. Esse jiva identifica-se com o aparato refletor, seu corpo sutil, que é feito de sátiva. Aí agora, voltando aqui, ó. Sátiva se manifesta como os 3 poderes no corpo sutil. Ele duvida, determina e age. Sua função de duvidar é chamada mente. As funções de determinação, de discriminar, analisar e investigação são chamadas de intelecto. O terceiro elemento do corpo sutil é o fazedor. É o poder em nós que causa ações. Então, ele está dizendo aqui que sátiva é tudo isso, né? E lá atrás, a gente leu que a consciência refletida identifica-se com o corpo sutil, que é feito de sátiva. Ou seja, a consciência refletida se identifica com tudo isso aqui, que é a manifestação de sátiva. A dúvida, né? O corpo sutil. Duvida, determina, age, discrimina, analisa, investiga, aparece como fazedor. Eu acho que agora aquele parágrafo anterior fica claro. Onde você vê as funções, qualquer função ligada a conhecimento, entendimento, você leia a sátiva.
Onde você vê qualquer coisa ligada à construção, né, leia Stamos. E onde você vê qualquer objeto cujo principal característica dele é o movimento, você leia Rajas. Entendeu? Por isso que o elemento, o corpo sutil, ele é tão grande. Por isso que o percentual dele é tão grande. Porque é a guna, é a energia responsável pelo conhecimento, pelo entendimento, pela dúvida, por qualquer coisa avaliada a conhecimento. Onde você lê Sattva, você entende a coisa mais vinculada àquele espelho original lá em cima, onde havia somente Sattva puro, só conhecimento puro. Né? Não havia manifestação, tinha só um conhecimento puro, com todos os arquétipos, todos os modelos montados ali. Agora, eu não entendi como é que você juntou isso com lá de cima. O que você fez? Não, naquele parágrafo que a gente estava lá atrás, que fala do Prajna, né? Que é a consciência limitada aparecendo como uma entidade refletida limitada, né? Uma consciência limitada. Ela identifica-se com o seu aparato refletor, que é o corpo sutil. E o corpo sutil é feito de Sattva. Aqui, nesse período anterior. Aqui na evolução da matéria, onde a gente já está, ele explica que Sattva começa como dúvida, determinação e ação. A função de dúvida é chamada mente. As funções de determinação, discriminação, análise e investigação são chamadas de intelecto. O terceiro elemento do corpo sutil é o fazedor, é o poder em mais causações. Então, ele está dizendo que Sattva, no corpo sutil, se manifesta como tudo isso aqui. Então, a consciência refletida está se identificando, quando se identifica com o corpo sutil, com tudo isso aqui. Sim, é isso mesmo. Responde àquela questão anterior. Sim, entendi. É verdade, a consciência refletida, ela que fica achando que ela é que determina, que discrimina, que analisa. É isso mesmo. Uhum. Quero fazer uma observação importante, que é esse texto aí, Alex, essa seção que a gente está lendo, a evolução da matéria, é exatamente o texto que explica a primeira imagem que aparece no livro. Então, depois, quem quiser fazer o exercício de olhar a primeira imagem que aparece no livro, que sei lá porque Cargas d'Água está só aí nesse ponto do texto, acompanhar essa leitura olhando a primeira imagem. Esse ensinamento sobre a evolução da matéria é o Pantikarana Prakriya, é a primeira imagem que aparece no livro. E esse texto, Alex, é o comentário do James quase que idêntico ao que foi publicado lá, dessa primeira imagem. É o engraçado que ele deslocou, né, de um capítulo Deslocou. para o outro. Eu acho que isso é um erro que ocorreu lá entre eles, não é possível. Eu fiquei curioso para entender se o livro em inglês ele tá assim também, porque tá estranho mesmo, mas... E tudo isso que foi colocado aqui está totalmente em relação com o livro em inglês. Esquisito, né? É esquisito. Muito estranho isso. Porque se as imagens estivessem correlacionadas aí, inclusive nessa parte desse texto, eu não sei se nessa versão aí que a gente está lendo, teria que subir lá para as primeiras páginas, ele vai explicando exatamente como está nesse texto aí, ele põe os números naqueles comentários que a gente teve acesso. Então você vai acompanhando um número 1, que vai falando do tamas no corpo causal, configurando os tanmatras, que vão configurar os órgãos de percepção. Aí você vai para o número 3, para ver a configuração do corpo sutil. Então você vai fazendo esse acompanhamento, lendo e vendo a imagem, né? Mas aí tem publicado lá no grupo, no Facebook, essa imagem comentada dessa forma aí. E está até melhor lá, porque aí dá para se referenciar bem pelos numerozinhos, etc. Bom, então vamos continuar. Eu estou achando que isso aqui, sem as imagens, está muito esquisito.
Vamos lá. Prana, o envoltório do ar vital, também surge da porção rajásica dos 5 elementos sutis. Né? Por que ele vem de rajas? O ar vital é aquilo que confere vitalidade e movimento a todos esses corpos. Ele se divide em 5 funções fisiológicas: respiração, excreção, assimilação, circulação e o poder de ejetar objetos indesejados. Essas funções evoluem a partir de seus elementos sutis correspondentes. Os 5 órgãos sensoriais, os 5 órgãos da ação, os 5 ares vitais, mente, intelecto e ego juntos, formam o corpo sutil. Então, aqui está a definição de corpo sutil que a gente está usando aqui nessa abordagem, tá? Os 5 órgãos sensoriais, os 5 órgãos da ação, os 5 ares vitais, mente, intelecto e ego. Tudo isso junto forma o corpo sutil. O corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos. Ele é feito de sáttva e reflete a consciência. Está sujeito a alterações conforme os gunas o modificam. Essa frase aqui é muito importante. Na verdade, para mim, em termos de prática, é o que tem de mais importante aqui. Veja bem, você vai estar sempre lidando com o seu corpo sutil. Por quê? Vamos lá voltar para a definição básica de Vedanta do que é um jiva. Um jiva é o reflexo da consciência no corpo sutil. O que quer dizer o seguinte, é um corpo sutil, tá? Um programão de execução de vasanas animado pela consciência. Tá? Ele é feito de sattva e reflete a consciência. Isso que quer dizer que ele é o meio refletor. Tá? Ele é o meio refletor porque ele tem uma guna, que é sattva, que é a guna propícia a refletir adequadamente a consciência. Agora, aqui vem a frase mais importante, e a gente vai estar o tempo todo lidando com isso. O corpo sutil está sujeito a alterações, conforme os gunas o modificam. Então, o que está acontecendo? O nosso corpo sutil, ele está sempre alterando. Tá? Ele está sempre em movimentação, como tudo na manifestação. E o que faz ele alterar? Os gunas. Isso aqui é o campo onde a gente vai ficar estudando como essas alterações se processam. O fundamental aqui não vai ser, inicialmente, mudar nenhuma alteração dessa, e sim reconhecê-las. Até que chega ao ponto onde você não tem a necessidade de querer sequer alterar o que está se passando no seu corpo sutil. Por que eu estou falando isso? Porque tem sempre uma construção muito comum no mundo espiritual de que a mente precisa ser acalmada, etc. Ela precisa ficar parada, ou ela não pode mais pensar, ou finalmente alguém chega até a dizer que a mente tem que ser destruída. Não é assim aqui. A gente está lidando com um fenômeno que somos nós. E esse fenômeno, em última instância, está sujeito a alterações permanentemente conforme os gunas o modificam. Mesmo que o seu corpo sutil seja predominantemente satírico, observa o uso da palavra predominantemente, porque ela implica que esse corpo sutil, muito embora predominantemente satírico, que é o que estamos querendo aqui em última análise, ele vai estar também sujeito a alterações rajásicas, tamásicas e etc. Então, o nosso compromisso não é com frear essas alterações, tentar interromper nada aqui. É, antes de tudo, a compreensão de como é esse funcionamento. Tá? Por que isso é possível? Porque ele é feito de sattva, ele é o melhor refletor da consciência. Ou seja, ele é o ponto onde o conhecimento vai poder ocorrer. Tá? É aqui, fundamentalmente aqui. Não vai ser controlando pranas, ares vitais, não vai ser deixando o seu corpo físico melhor ou pior. Para nós aqui, para o Jnana Yoga, em última instância, o fundamental, o cerne da questão é como vai ser feito o trabalho em cima do corpo sutil. É claro que você pode trabalhar, né,
com áreas vitais, com yoga, com posturas, com medicações, etc., que vão influenciar, né, o componente rajásico que você tem, o componente tamásico, mas o fundamental é por sáttvica. Esse é todo o enfoque. Aqui está explicado por quê. Tá? Agora, aqui ele já deu a natureza disso. Né? Ele é um corpo que está sujeito a alterações que são causadas pelos gunas. Então, vamos sempre se lembrar disso. Agora, podia parar por aqui, né? Oi? Vai dar 1h30 já de aula. Já estamos com 1h30. Eu praticamente acho que 1h30. parar nesse tópico para a próxima aula, para não ficar uma coisa exaustiva, né? Acho que 1h30 tá bom, né? Você sabe o que a gente poderia fazer na aula anterior? Quer dizer, na aula posterior? A gente poderia fazer essa sugestão aí do Fábio, sabia? A gente poderia apanhar a explicação que está aqui e botar o chart correspondente. O que vocês acham? Sim. Não é? A gente podia começar assim, né? Vamos começar a fazer assim? Sempre que a gente encontrar uma figura, a gente vai parar e vai ficar um tempo no chart? Acho legal, Alex. O que você... E o Nagar também falou de fazer alguns comentários nos primeiros minutos das aulas de sábado, então eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha, porque, né, todo ensinamento do Vedanta funciona assim, repetição sistemática, né? Então é legal. O que eu estou notando é que estão surgindo muitas dúvidas, até porque a gente não está explicando o chart aqui, né, em vivo, né? A figura e a explicação para acompanhar com cuidado e chamando a atenção para vários aspectos ali da diagramação que podem vir a ajudar muito e até mesmo a eliminar dúvidas que não foram sequer expressas. Sim. Eu acho que realmente, eu li isso hoje assim, eu estou reparando que está fazendo falta, sim. Ô, Alex. Vocês topam fazer isso? Total. Né? Então, na aula que vem, vamos começar a pegar a primeira, vamos só dispensar a figura da aranha com a teia. Vamos pegar a primeira figura e vamos trabalhar ela. E depois a segunda. Né? Até a gente passar desse estágio aqui, que é o estágio mais das explicações macrocósmicas, os tamatras, como é que se formam, né, os órgãos da ação, os instrumentos da ação. Eu acho que se a gente proceder assim, a gente vai eliminar muita dúvida e vamos até preparar o terreno para entender melhor o que está vindo aí por depois. Você estava no último sábado, Alex? Estava, eu vi o Arlindo explicando bem aquele chart. A gente faz uma dobradinha, então, pegando dele, né? Pegando do primeiro. Então, vamos fazer isso. A gente começa do começo aqui mesmo. Ó. Primeiro que aparece aqui no texto, que é na página 19. Fica até mais fácil a gente criar ideias, né? Porque a gente vai aqui criar ideias, né? Cada um vai criar a sua ideia aí de Ishvara, vai ver qual dela está juntando melhor com essas explicações. Né? E eu sugiro às pessoas irem sempre repassando esses ensinamentos, como o Fábio falou, porque eles trabalham com muita repetição. Você vai repetindo, repetindo, até que vai ficando firme a coisa, até que o conjunto todo começa a fazer sentido. No começo é assim mesmo, parece que a gente está diante de um quebra-cabeça gigantesco. Eu queria comentar dessa última frase, penúltima frase, antepenúltima frase, que fala: o corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos, né, Alex? Então, como você estava falando, no final das contas, o conhecimento todo é você estabelecer no que é independente, mas, por outro lado, a gente está tendo acesso a esse conhecimento das gunas para que a gente possa praticar algum gerenciamento delas, porque a ideia é, sim, tentar, ao máximo, manter uma condição de mente o mais satívica possível durante a maior parte do tempo possível, né? E aí a gente começa a entender com esse ensinamento aqui o que a gente pode fazer. Essa frase é muito importante, porque
significa que os órgãos dos sentidos, eles têm uma sutilidade menor do que a do próprio corpo sutil. Então, a gente começa, quando a gente você estava falando, né, Alex, das yogas, das posturas e tal, por que dentro da cultura lá da Índia, da cultura hinduísta, da cultura do yoga, cultura védica, tem todas essas yogas possíveis para o corpo, né? Porque a gente começa, então, por objetivar a partir do mais denso, que é o que é mais fácil para a mente objetivar. Então, primeiro a gente começa a fazer um trabalho com o corpo, porque é mais fácil a mente começar a ter uma ciência perfeita do corpo. Aí depois vem um trabalho dos sentidos. Então, a ideia é a gente se abster de, por exemplo, hiperestimular a mente através dos sentidos, né? Então, vai sutilizando mais ainda os sentidos, para que finalmente a gente possa controlar a mente por si mesma. A ideia do Pasana Yoga é estabelecer uma disciplina mental, não no sentido de controlar a mente, que tem que estar sempre numa condição assim, assada, não. A ideia é que você tenha ciência que as gunas se modificam, sim, mas que há o que pode ser feito nessa ordem, do mais denso para o mais sutil, para que a gente atinja essa capacidade mental mais contemplativa possível, que é uma plataforma possível para autoconhecimento, né? Verdade. Muito bem, muito bem. Essa parte é muito bom. Conhecimento é tudo, né? Ninguém vai aqui pegar a mente e tratar ela pancada, né? Como a gente vê por aí afora, que você tem que disciplinar na marra, não. Esse conhecimento vai vindo e você começa a ter o quê? Uma atitude dármica com relação aos seus veículos. É isso que o Fábio está dizendo. Isso não vem por forçação de barra, não vem por você tentar restringir nada. É puro conhecimento e aplicação na prática, na sua vida. O único campo que cada um aqui tem, onde isso pode ser feito, é na própria vida, né? É isso que vai ocorrer. Realmente, com certeza, o uso do seu corpo fica mais dármico, o uso dos seus sentidos fica mais dármico, a sua mente fica mais dármica, leia-se, satívica, sem sombra de dúvida. É como se fosse um ajuste de cima para baixo que influencia tudo e que colabora para que, quando vai subindo para os outros veículos, deixa a coisa mais bem ajustada ainda. É o verdadeiro ajuste, o ajuste pela compreensão. Você vai compreendendo qual... no fundo, você entende a vantagem, né? Vamos ser realistas. Você entende a vantagem para o nosso objetivo, que é buscar libertação, de ter uma vida dármica. Isso é por compreensão. Então, você larga os vícios por compreensão, você larga os vícios de pensamento por compreensão, você aprende a investigar, né? Isso tudo pode ficar muito árduo algumas vezes. Então, né, não vamos aqui, né, Fábio, levando ali ninguém, dizer que isso aqui é o caminho de flores, não é. Ninguém vai te dar uma liberação instantânea. Você vai ter que se deter sobre você para descobrir tudo isso aí dentro, né? Dentro, entre aspas, porque não está dentro. Mas vamos usar essa palavra, né? Então, o objetivo é esse que o Fábio disse, é você transformar esse corpo sutil e aqueles que estão sob efeito dele, o corpo, as energias, num uso muito dármico, muito adequado à contemplação, e o que interessa para a gente, a assimilação do conhecimento, de que eu já sou livre. Aí deixa de ser uma afirmação e passa a ser uma vida em si mesmo, uma vida vivida como uma vida livre é vivida por um Jiva Mukta, né? A gente vai chegando nisso devagar, né? É um grande quebra-cabeça, ele está sendo colocado em termos de palavras, então ele tem a restrição de ser colocado em palavras. Tenho certeza que quando Shivara baixou esse conhecimento, sabendo que haverá uma escritura, ele tinha plenamente certeza de que isso é uma tentativa de te dar um mapa com a melhor qualidade possível, né? Mas é um mapa. E esse mapa só vai fazer sentido
se você aos poucos for montando ele em você. Tá? Em você. O fundamental é montar em você esse mapa. É o crucial. É o que eu julgo que é meu pensamento, como é que ele é, parará, e daí por diante. Né? Meus sentimentos, o que eu chamo de meus pensamentos, minha visão de mundo. Esse mapa do Vedanta ele vai ser montado em você. O mapa que você tem de você vai ser solicitado com muita gentileza a ser colocado de lado e você vai começar a montar esse mapa que o Vedanta está te dando para você ler você mesmo. Uma vez lido você corretamente, não vai haver dúvida do que você é. Então, é como se você estivesse diante de um mapa altimétrico guiado por GPS, com uma definição extraordinária, com uma resolução de um monte de variáveis, e você compara o mapa do Vedanta com muitos outros, é como se você estivesse comparando o mapa dessa qualidade com um croquis feito à mão. Então, vamos aproveitar e vamos com calma montando esse quebra-cabeça que, como o Fábio disse, a gente vai circulando em torno dele, relendo, a Betânia disse, ressignificando, né, no caso de Shivara, no caso de tudo. Isso vai se aprofundando e vai montando um sistema muito adequado de navegar, que certamente, se for colocado em prática, né, com o empenho que merece, que tem que ser, vai realmente dar uma estrutura bem mais dármica. Vários aqui nesse grupo que já podem atestar isso, né? Eu assino embaixo mesmo. É por isso que eu estou no Vedanta. Se o Vedanta não fosse prático, eu não estava nem aí para Vedanta. Me desculpe a sinceridade. Como é prático, e eu acho que ele é o que há de melhor, é por isso que eu estou aqui. Bacana. Tudo bom, gente? Obrigado. Vamos encerrar aí? Obrigado a todos vocês. Fazer o Purnamada para encerrar? Vamos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Obrigado a todos vocês, obrigado às colaborações, muito importantes. Obrigado a todos. Muito obrigado. Gratidão a todos. Vou encerrar aqui. Até mais, pessoal. Tá.